Boa noite, meus amigos. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora, e boa madrugada, eu não sei que hora que vocês estão me escutando. Muito prazer. Quem está falando é o Eliel. Eu só cronometrar aqui meu tempo. Quem está falando é o Eliel, que serei hoje o seu facilitador novamente numa disciplina. Na verdade, não é uma disciplina, é uma vertente de duas disciplinas. História da política externa brasileira está tanto no programa de História do Brasil, quanto está no programa de política internacional. Então, assim, é importante duplamente. A gente já vem com uma sequência de vídeos, eu já tenho 3 vídeos aqui, a política externa do Castelo Branco, política externa do governo Costa e Silva e política externa do governo Médici. Hoje a gente vai trabalhar com a política externa do presidente Geisel, tá? É bem rápido aqui hoje. E ainda nessa semana eu prometo enviar um vídeo sobre a política externa do governo Figueiredo, para a gente acabar essa sequência de regime militar, a política externa do regime militar. Por que eu estou fazendo isso? Porque é muito importante. Já caiu, na verdade, caiu na terceira fase do ano passado, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui para não dar a informação errada, mas eu acho que foi no ano passado, perguntando justamente sobre a política externa do governo Geisel. Então, vocês já devem se tocar que o tema é quente, não só para a primeira fase, mas, sobretudo, para a terceira fase, ok? Foi para vocês verem como é até interessante, caiu foi na disciplina de política internacional, tá? Para a disciplina de política internacional, certeza, não estou achando aqui, mas caiu. Deixa eu ver aqui. Foi, foi a primeira questão de política internacional do CACD do ano passado. Então, vocês percebam o grau de importância desse assunto de hoje. Tá bom? Então, assim, beleza? Vamos começar. Antes de começar, na verdade, vou deixar aqui uma palavra motivacional para vocês. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Então, se você já fez esse CACD uma vez e você não teve sucesso, o que é que a vida está lhe dando? Mais uma oportunidade para você estudar mais, você entrar na diplomacia com um pouco mais de experiência, tá bom? Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui como é que compartilhou isso. Pronto. Não sei se vocês já estão me vendo. Sim, vocês já estão me vendo. Política internacional, política externa do governo brasileiro, governo Geisel. Aqui a nosso figurão aqui atrás. Ok? Então, primeiramente, vamos traçar linhas gerais. O contexto que Geisel entrou no Brasil era justamente aquele contexto de um fim de um milagre econômico, crise do petróleo, e o Brasil tinha que se portar de uma forma diferente para não sucumbir às pressões internas. Como o governo tinha essa represália dos opressores, como torturas, é um desgaste muito grande social, né? Ele tinha que mostrar serviço na, nessa parte internacional, da imagem do Brasil potência e tal. Então, assim, com a crise do petróleo, o que os governos militares, principalmente o governo Médici e o governo Geisel, eles fizeram o seguinte: gente, está tendo um conflito entre Israel e os árabes. Os árabes têm petróleo, Israel não. E está tendo a crise do petróleo, o preço do petróleo está alto. Eu vou me aliar a quem? Pô, é lógico, né? Naquela circunstância, o presidente Geisel se alinhou, fez com que o Brasil se alinhasse aos países árabes, justamente para manter essa fidelidade do preço do petróleo, esse mercado petroleiro para o Brasil. Tá? E uma das consequências disso foi até a instalação de um escritório da OLP aqui em Brasil, é Organização da Libertação da Palestina. Tá? Como aquele confronto Palestina e Israel, o Brasil se portou mais pró, mais, mais assim, sempre buscando pegar a faceta palestina e criticando, de certa forma, o próprio Israel, tá? Outra coisa, nesse momento,
o Brasil tentou dar aquele protagonismo brasileiro nas relações internacionais, principalmente aqui na América do Sul. Ele se portou como um líder, tá bem? E indo nessa perspectiva pragmática de buscar parcerias e novos mercados, o Brasil acaba sendo o primeiro país a reconhecer um governo marxista lá em Angola, a independência da Angola, né? E entendam, gente, é contexto de Guerra Fria, era capitalismo e socialismo, e o Brasil reconhece um país com um governo marxista. Então, para vocês verem o nível de pragmatismo que chegou o Brasil. Pô, o Brasil está tentando se aproximar da África, então vamos buscar novas parcerias na África. Tá? Não importa se é socialista, se é capitalista, é novo parceiro, vamos para lá. Tá? Um outro importante é justamente algumas rivalidades com a Argentina nessa época. O Brasil estava se tornando um protagonismo muito grande aqui na América Latina, deixou a Argentina meio que assim, de olho aberto, né? E teve vários contenciosos entre os dois países, várias disputas, conflitos, por causa de algumas hidrelétricas. Tá? Isso até vídeo para outra aula, uma aula só sobre a geopolítica da água, praticamente, no Rio do Prata, aqui no Brasil, na década de 60, 70, 80. Isso é muito importante. Só veio a ser resolvido lá com Figueiredo, né? Esses contenciosos com a Argentina. Outra coisa, voltando àquele pragmatismo que eu falei anteriormente, né? O Brasil reatou relações diplomáticas, reatou relações com a República Popular da China, lá em 74. E não sei se vocês perceberam, mas isso é uma postura muito radical do governo. Por quê? Apesar do governo Médici ter enviado missões empresariais lá para a China, comunista, né? República Popular da China, o Brasil mantinha relações diplomáticas com Taiwan, que era a China capitalista, assim, né? Em termos bem grosseiros. Então, assim, quando o governo Geisel foi lá e começou a reatar as relações com a República Popular da China, isso, pô, deixou os Estados Unidos com o olho desse tamanho. Porque, pô, reconheceu um país marxista lá na Angola. Está reatando relações com a China comunista. E, pô, perdemos o Brasil. Estados Unidos pensando, né? E justamente isso porque o Brasil, ele queria uma cooperação na área espacial e os chineses, principalmente os japoneses, a gente conseguiu várias cooperações com os japoneses. Então, o Brasil buscou essa parte asiática, do continente asiático, relações comerciais, tá? E ele precisava ter esse diálogo diplomático. Outra coisa, o Brasil assinou o Tratado Tratado de Cooperação Amazônica em 78, muito importante para manter a soberania daquele bioma. Não era só brasileiro, a Amazônia não é só brasileira, né? Tem vários outros países aqui na América Latina. Então, assim, o Brasil com outros países assinaram esse tratado de cooperação amazônica, tanto para proteger, desenvolver, essas coisas do tipo, tá? Houve ainda uma ampliação de contatos com o Japão. Isso porque você pode lembrar lá das cooperações técnicas, o Japão, o Brasil, o Cerrado, o JIP, a JIP, eu acho que é a JIP, tá? Melhoramento do solo lá no Cerrado, a Embrapa. Então, assim, houve um intenso contato entre esses dois países, justamente para o desenvolvimento do Brasil. Claro que o Japão também não estava só pensando no desenvolvimento do Brasil, né? Ele queria obter facilidades econômicas também, tá bom? Para finalizar essa parte inicial, o governo Geisel rompeu aquele acordo militar que o Brasil firmou com os Estados Unidos lá em 52, lá com Vargas, e ele instalou um novo acordo nuclear com a Alemanha. Isso, nossa, isso aqui na época foi bem louco, cara. Bem assim, foi realmente traumatizante para os Estados Unidos. Ele viu a sua potência, seu aliado aqui na América, se sair completamente dele. E esse acordo nuclear ele foi alvo de intensas críticas americanas. Acabou não dando tão certo assim. A política externa desse momento foi chamada de
pragmatismo responsável e ecumênico. Já já a gente vai destrinçar o que é cada um desses termos aqui, mas você já pode estar pensando, já pode criar meio que um pré-conceito daquilo que eu já falei para vocês, né? Preconceito no sentido positivo da palavra, é um pré-conceito. Porque eu já falei que o Brasil buscou muitas parcerias econômicas, então ele era pragmático, só que ele era responsável, ele buscava parcerias, mas ele tinha um diálogo moral próprio, tá? E a partir desse diálogo moral próprio, ele buscava suas parcerias, tá? Basicamente é assim, pragmatismo responsável, ecumênico e choques do petróleo. Geisel era o sucessor de Médici, né? O presidente que incorporou o milagre econômico, juntamente com Costa e Silva anteriormente, que instituíram o milagre econômico. O Brasil se tornou um berço do projeto Brasil Potência, tá? E eles eram da linha dura do exército. Só que assim, o que o Geisel fez foi tentar aprofundar a política externa independente, aquela mesma política externa independente no final da República Liberal, de Jânio Quadros, de João Goulart, tá? Então, ele pegou essa política externa independente, incorporou ao Brasil, só que naquele cenário de ditadura militar, para vocês verem como é que foi o negócio, tá? E como é que ele fez isso? Quais foram as medidas que a gente pode observar desse resquício da PI? Reconhecimento da Angola, que era um país que foi dirigida por um governo marxista, e ele também foi foi o primeiro país a reconhecer a Guiné-Bissau, a independência de Guiné-Bissau, né? Então você pode perceber que o Brasil estava tentando se tornar, pelo menos externamente, uma potência independente, não precisava recorrer a discursos muito ideológicos, capitalistas, socialistas, não, ele estava buscando o seu espaço no mundo internacional, tá? Basicamente isso para dar aquela imagem no exterior de um Brasil realmente potência, de uma nação em ascensão, uma nação em desenvolvimento, tá? E para isso ele precisava o quê? Aumentar o seu mercado de produtos. A gente estava vivendo uma industrialização violenta no Brasil, então precisava de novos mercados para escoar essa produção. Esses novos mercados eram tanto a África, o próprio leste europeu, que era a União Soviética, e outras partes do globo, como a Ásia, tá? China, Japão. Esse pragmatismo responsável e ecumênico, ele adveio do princípio da responsabilidade, o princípio da responsabilidade nas relações internacionais, tá? Porque apesar de ser pragmático, ele teria que ter limites, alguns limites éticos em sua conduta, porque também não poderia fazer negócio com todo mundo, tipo fazer negócio podia fazer negócio, mas pô, não com todo mundo, né? A gente tinha que selecionar aqueles que interessassem melhor a nação brasileira, tá? Esse pragmatismo responsável ecumênico sofreu diversas críticas, tá? Porque ele tinha um teor muito progressista e tinha uma intensa afronta ao próprio conceito do Ocidente, o conceito de mundo capitalista que era pregado pelos Estados Unidos, tá? Para você ver como o Brasil se portou de forma ecumênica nesse sentido. Porque ele manteve relações tanto com a União Soviética, ele vendeu armas para o Iraque nas guerras que aconteceram nas décadas de 70 e 80, e também manteve relações com a China. Para você ver como ele foi. Ok? E essa responsabilidade brasileira, ela passou a se pronunciar de uma forma mais incisiva ainda, principalmente contra o quê? Contra o racismo, contra o neocolonialismo de algumas ex-potências, né, como Portugal, de preconceitos e a favor dos direitos humanos. E você vai ver no final do slide dessa aula, o Brasil se candidatou à Comissão de Direitos Humanos da ONU, cara. Então, assim, a responsabilidade advinda dessa política externa do governo Geisel, ela realmente foi colocada no seu discurso. Então, o Brasil se posicionou de uma forma mais contundente ainda, por exemplo, ao apartheid lá na África do Sul. O Brasil condenou essas atitudes. O Brasil também criticou Israel, votou contra o sionismo lá em Israel, na ONU.
tá? Então, assim, galera, tudo isso naquele contexto de primeiro choque do petróleo, que aconteceu em 73, e depois o segundo choque do petróleo, que aconteceu em 79. Desse segundo choque do petróleo, já adveio da Revolução Iraquiana, que também é um vídeo que eu posso até gravar aqui, não vai cair na terceira fase, porque é história mundial, mas pode ser que caia nas relações internacionais, política internacional, linkando com geopolítica. É bem interessante esse tema. E o Brasil precisava manter esse pragmatismo em se aproximar dos países da OPEP, porque era lá que morava o petróleo. Assim como na Rússia também, né? A Rússia também tinha petróleo, o Brasil comprava petróleo de lá. Então, o Brasil tinha que ser muito pragmático. E essa época se mostrou como o governo Geisel foi habilidoso em pegar aquelas críticas dessa política externa dele, mostrar que ele precisava realmente tomar aquelas atitudes, que o ambiente internacional exigia isso. Vamos dar seguimento aqui. Pragmatismo, responsável ecumênico, governo Geisel. Eu dividi aqui alguns interesses econômicos. Diversificar mercados, tá? Essa política externa no Brasil visava basicamente, no lado econômico, diversificar mercados, tá? E por quê? Porque apesar de o Brasil estar sofrendo esse choque do petróleo e o preço do petróleo está muito alto, ainda havia uma industrialização muito forte e precisava escoar esse excedente. Esse excedente tinha que ir para algum lugar, né, galera? Então, tínhamos que buscar novos mercados na África, reconhecendo países independentes. Tínhamos que buscar no leste europeu, porque na Europa já estava saturado, né? No leste europeu, na União Soviética. Tínhamos que buscar também na própria Ásia, como China, Japão, tá? E você tem que pensar, nessa época aqui, esses mercados não eram mais só bens não duráveis, mas também bens duráveis, bens mais refinados tecnologicamente, bens com maior valor agregado. Tá? O Brasil estava se desenvolvendo numa velocidade muito grande ainda, por resquícios do milagre econômico. Então, ele manteve um aprofundamento das relações com a União Soviética, com o leste europeu, justamente porque ele ainda importava combustível da União Soviética. Então, o petróleo está caro. A União Soviética tem petróleo. Vamos mais entrar nessa briguinha de capitalismo e socialismo, não. E o bom é para o Brasil e o Brasil precisa de petróleo, então vamos importar petróleo da União Soviética. Tá? Já o interesse político. O Brasil mudou o seu posicionamento contra a apartheid e a descolonização na África. Porque antigamente na verdade, ele se omitia, né? Mas ele era contra. Só que a morte de Salazar, lá em Portugal, e a Revolução dos Escravos, meio que deu espaço, porque o Portugal não estava mais tão preocupado com a África, estava preocupado com alguns outros interesses na Europa. Então, deu espaço para o Brasil criticar as condutas, tanto morais do racismo na apartheid, quanto do próprio colonialismo que a África do Sul realizava com os seus países vizinhos, como a Namíbia. Então, o Brasil começou a mostrar essa faceta do pragmatismo responsável, de ter uma conduta que encontrasse limites étnicos, limites morais, éticos, ok? Outros interesses políticos, relação com a China e o mundo socialista. Como o Brasil passou a reconhecer a China comunista, basicamente ele estava atrás de seus próprios interesses, não era para fazer birra com os Estados Unidos. Eu já falei anteriormente, tinha aquela questão de satélite, do ambiente espacial, mas eu queria desenvolver sua tecnologia sensível. Então, havia interesses políticos em jogo, não era só, não, vamos fazer raiva dos Estados Unidos, não. Tá? E a diplomacia pró-árabe, tá? Justamente porque os árabes tinham petróleo e a crise do petróleo fez com que o Brasil tivesse que se aproximar dos árabes e se distanciar de Israel, porque o conflito estava sendo entre Israel e os árabes. Foi tanto que o Brasil aceitou a instalação de um escritório dos grupos palestinos aqui em Brasília, tá? O chanceler da época era o Mário de Azevedo da Silveira, tá? Ele foi um dos responsáveis por implementar de uma forma bem crucial essa política pragmática responsável ecumênica.
as inspirações desse movimento? Elas eram inspirações nacionalistas, advindas principalmente de Hélio Jaguaribe. Esse mesmo autor, lá do Instituto Superior do Brasil, alguma coisa assim, ele também fundamentou as políticas da PEI, né, gente, de Jânio Quadro e João Goulart, tá? Outra coisa, nessa mesma época, o Brasil contou com uma participação muito grande da CEPAL, que é uma comissão econômica para a América Latina e o Caribe. Ela identificou problemas econômicos, pobreza, soluções para o desenvolvimento da América Latina. Então, essa organização da ONU teve grande papel no Brasil na época do presidente Geisel. Fora que também se implementou o realismo internacional e o pragmatismo, que eu havia falado para vocês. Tá? Esse realismo político conjugava com aquela lógica de poder e sobrevivência dos Estados. Então, para o país se sobressair frente às dificuldades internacionais, ele precisava ter aquela lógica de sobrevivência. E como é que você vai sobreviver? Se você for o mais espécie, o mais pragmático possível. Tá? Então, buscar parcerias, mas as parcerias corretas, por interesse nacional e não por interesses ideológicos. Esse americanismo, ele deixou de ser um americanismo ideológico e passou a ser um americanismo pragmático, aquele lá implementado pelo nosso querido e amado Barão do Rio Branco. Ok, vamos dar continuidade. Eu não tinha falado ainda da relação Brasil e Estados Unidos nessa época. Vou falar agora nesses slides e caminhando para o final, galera. Vocês podem estar com sono, mas eu estou com mais sono do que você. Mesmo assim, estou aqui firme e forte. Tá? Contexto dos Estados Unidos. O presidente à época dos Estados Unidos era o Jimmy Carter, foi de 77 a 81. E os Estados Unidos estavam numa época assim, um pouco conturbada, tanto economicamente, geopoliticamente, com a própria crise interna. Isso criou um ar de até, será que vamos ganhar a Guerra Fria lá nos Estados Unidos, né? Principalmente com a Revolução Iraquiana, tiveram várias implicações nos Estados Unidos, e a partir disso, o choque do petróleo. Se enfraqueceu muito os Estados Unidos e como os Estados Unidos eram vistos pelo Brasil, tá? Porque o Brasil era o principal aliado dos Estados Unidos aqui na América do Sul. O governo Geisel, a gente pode observar, todos os exemplos que eu já citei para vocês, ele apresentou um certo distanciamento com os americanos, os norte-americanos, tá? Por quê? Apoio ao grupo marxista da MPLA lá na independência da Angola, reaproximação com a China comunista e a União Soviética, aquele programa de desenvolvimento de parceria nuclear com a Alemanha, tá? Isso por quê? Porque rompeu as relações do acordo militar do Brasil e Estados Unidos lá vigente desde 52. E, tu rompeu com acordos de 20 e tantos anos. Nossa, isso para relação, isso é horrível. Tá? Então, pessoal, olhe lá e pensa no grau de transformação que causa no relacionamento, um rompimento de uma coisa de 20 anos, gente. Tá? Então, isso causou uma certa animosidade entre os países. E reforçou a posição do Brasil frente ao congelamento de poder lá do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Os Estados Unidos ficaram desse tamanho. O cara não assinou o tratado do TNP. E o cara começou agora a fazer um acordo nuclear com a Alemanha para fazer a bomba. Estou só aqui sondando como é que os Estados Unidos pode ter visto esse acordo com o Brasil e a Alemanha, né? Jimmy Carter fez uma série de críticas à violação de direitos humanos aqui no regime militar. Isso deteriorou, assim, total as relações. Foi um tiro no pé que ele fez aqui. Alguns fatos marcantes aqui do governo. Eu só estou repetindo alguns fatos para você meio que decorar, tá? Estou acabando a aula, mas basicamente é o quê? É o protagonismo brasileiro, principalmente no reconhecimento da Angola, do governo marxista em Angola, dessas conversas com a Argentina para soluções contenciosos
travados por causa de hidrelétrica, da geopolítica da água lá na Bacia do Prata. Então, o Itamaraty permitiu a instalação da OLP aqui em Brasília, se você estivesse em Brasília, lá em Brasília, estou no Ceará da gente, lá em Brasília, o reatamento das relações com a República Popular da China e principalmente a cooperação de áreas espaciais, tá? A construção de satélites, foguetes, tem até um projeto em andamento, se eu não estiver enganado, Brasil e China, satélites aí. Teve a assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica, tá? Teve a ampliação de contatos, parcerias técnicas com o Japão em 76. E o Geisel rompeu o acordo militar do Brasil e Estados Unidos, firmados desde 1952. Tá? Em relação à América Latina, o que aconteceu? Aquela crise lá eu já falei para vocês umas 4 vezes hoje aqui, a crise hidrelétrica entre Brasil e Argentina, tá? E o Tratado da Cooperação Amazônica, o TCA. Não vou explicar cada um deles, cabe a você agora em casa dar uma lidinha no Amado Servo, eu acho que é esse o livro. Porque aqui, gente, não é uma aula de história do Brasil, é mais uma aula de política internacional e alguns fatos importantes. Porque tu tem uma redação, deixa eu ver quantas linhas tinha aqui, redação do ano passado, de 90 linhas. Vocês pararam para perceber o tanto de coisa que eu já falei aqui? Tu vai ter que criar 90 linhas, é mais ou menos 10 parágrafos de 9 linhas. Tu vai ter que separar um parágrafo para os Estados Unidos, um parágrafo para relações com a América Latina, um parágrafo para relações com a África, um parágrafo para relações com a Ásia, um parágrafo para relações com a União Soviética. Gente, não dá, é muita coisa para falar. Então, sim, poder de síntese. Não é porque você vai falar tratado da cooperação amazônica. Aí tu vai ter que passar um parágrafo inteiro explicando isso. Não, o tratado da cooperação amazônica, que fomentou o princípio da soberania do local em face de ameaças estrangeiras. Bom, não precisa tu ficar estendendo um tema simples, tá? Até porque o negócio de contexto histórico, vou fazer um contexto histórico aqui. Pô, não tem linha para contexto histórico. Deixa para fazer um contexto histórico quando você estiver lá no Itamaraty, com seus colegas num bar, tá? Já as relações com a África, o Brasil reconheceu inúmeras independências, a exemplo da Angola. Nas relações com a Ásia, o Brasil reconhece a República Popular da China, a China comunista, com destaque principalmente ao Japão. O Geisel até visitou o Japão, tá? Em relação ao Oriente Médio, aprofundamento das relações com os países árabes. Por quê? Já expliquei esse motivo 1 bilhão de vezes. Porque os árabes tinham petróleo e o conflito era entre árabes e Israel. É meio que assim, gente, tá tendo futebol. Vai ter um futebol. Tu vai brigar com teu amigo que tem a bola? Não vai, cara. Tu vai ficar amigo do cara que tem a bola. Oxente. Tá? O Brasil apoiou o voto do anti-sionista lá de Israel, a preconceito de Israel frente aos palestinos. O Brasil aceitou a instalação da OLP aqui no Brasil, da Organização da Libertação Palestina. Tá? Em relação à ONU, o Brasil se candidatou e entrou na Comissão de Direitos Humanos lá da ONU. Ok? Basicamente, galera, assim, era isso. Eu vou até parar aqui a minha apresentação. Se gostou do vídeo, já chega aqui dando um like, curta o vídeo, siga o canal e compartilhe com algum amigo seu que estude para o CACD. Se esse conteúdo agregou alguma informação para sua cabecinha, eu juro para você que serviu e me fez feliz, tá? Que a meta do canal é isso, não é só ter inscrito e monetizar o canal, mas é transmitir conhecimento, tanto para você que está me escutando, quanto para eu mesmo que estou lendo para poder fazer isso aqui, né? Porque dá um trabalho fazer isso aqui, tá bom? Então não esqueça de curtir o vídeo. Eu vejo que muitas pessoas visualizam, mas não curtem o vídeo. Pô, o que custa você colocar um joinha, se inscrever no canal? Não custa nada. Eu passei 2 horas para fazer esse material, mais 2 horas para ler, tá bom? Era isso. Eu vou só compartilhar com vocês, porque meu tempo ainda não acabou. Incrivelmente, ele não acabou. Vou compartilhar aqui com vocês a prova do ano passado. Deixa eu colocar aqui em cima.
Oh, é legal aqui, velho. Prova do ano passado. Deixa eu ver se tem como aumentar. Pronto. O texto apresenta foi extraído do discurso proferido pelo chanceler brasileiro, chanceler Antônio Francisco de Azevedo da Silveira, em 74, na sessão da ONU. Nesse discurso, Azevedo tratou da política externa do governo Geisel, discerne sobre os antecedentes do pragmatismo responsável e ecumênico na política externa do governo anterior a Geisel. Agora acabou. O pensamento de Azevedo da Silveira no âmbito da política externa de Geisel, as principais linhas da ação diplomática do pragmatismo responsável e ecumênico. Vocês podem ver que Brasil retorna relações com a União Soviética, rompimento das relações diplomáticas com a Argentina, Oriente Médio, África, na assinatura do Tratado de Proliferação de Armas Nucleares. Tudo falei para vocês. Deixa eu ver aqui mais coisas. Brasil, aproximação com a África, o governo dá passos finais para essa aproximação, pensamento realista. Deixa eu ver o que mais. Rivalidade com a Argentina. Operação Brasil-Ásia. Tudo isso eu falei com vocês, cara. E a nota dele foi nota top, cara. A nota valia 30 pontos, o cara fez 28. Então, com os dados que eu passei para a Vossa Senhoria, dava para fazer uma redação não para tirar 28, mas, por exemplo, tirar 24, 20, 27. Isso já ajudaria muito você. A pior nota foi 12. Se tu jogasse todos esses dados que eu falei para você e tirasse, sei lá, 20, putz, ajudou demais, gente. Tá? No mais, vou parar aqui a apresentação. Como é que para, meu Deus? Agora eu não sei mais parar. E vou parar a apresentação, vou dar minha última frase aqui para vocês. Deixa eu procurar ela, que ela nunca acha, né? Pronto, achei. Já falei essa frase. Imagine uma história para a sua vida e acredite nela. Por que essa frase é importante? Porque às vezes a gente idealiza muito um sonho, mas acaba não saindo do papel. Você tem que viver o seu sonho. Poxa, eu quero ser diplomata. Eu estou estudando de manhã e de tarde. Eu acordo, galera, ligando o computador para fazer meus mapas mentais para essa aula aqui. Então, assim, idealize um sonho. Transforme esse sonho em um objetivo. Como é que tu faz isso? Tu coloca um prazo, tu coloca uma metodologia, tu coloca o teu esforço, tu olha quanto tu vai, cria um cronograma, cria um orçamento para aquele teu sonho. Agora não é mais um sonho, agora é um objetivo, tá? E esse objetivo, se tu todo dia caminhar um degrau, no final do ano você vai ter caminhado 365 degraus. Se não estiver no seu sonho, pelo menos bem pertinho dele você vai estar. Tá bem? Então, no mais, eu quero agradecer a participação de vocês. Precisar de mim é só mandar mensagem no Instagram. Ele é o Madeiro, tá aqui no material. E qualquer coisa, coloque a sua mensagem aqui nos comentários. Curta o vídeo. Valeu, até mais.